E aí pessoal, bem-vindos à sétima aula do nosso curso de MATLAB. Nessa sétima aula, como prometido, nós vamos resolver alguns problemas para ilustrar a parte de programação estruturada que a gente fechou na última aula, na sexta aula, e tem um sentimento de como é que funciona a programação para quem ainda não viu. Então, com o primeiro exemplo, o que nós vamos fazer é a solução de encontrar números primos. Então a gente vai querer o problema que nós vamos resolver é encontrar todos os primos menores que um determinado valor. Nós vamos definir o valor como n e vamos dizer que nós queremos todos os primos abaixo de 100. Tá? E vamos fazer o algoritmo baseado na definição de números primos, quer dizer que são números que são divisíveis apenas por eles mesmos e pela unidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos até 100, contar até 100, e para cada número entre 1 e 100, nós vamos verificar se esse número é divisível, por quais números ele é divisível. E caso ele seja divisível por qualquer número intermediário, ele não é primo, nós não vamos precisar fazer nada, e caso essa verificação falhe, quer dizer que ele é primo e a gente vai adicionar. Isso vai ficar claro no código agora. Então, eu vou querer que um valor, tá? Para cada valor entre 1 e n, eu quero que ele verifique se o número é primo. Vamos terminar aqui, end. Então eu quero que vou ter um outro for aqui dentro, que para cada valor eu vou querer que ele teste. Então eu vou querer obter um divisor, e esse divisor ele vai ser de 1 até o valor que eu estou calculando, tá? Que eu estou no momento, quer dizer, eu vou obtendo valores nessa contagem de 1 a 100, e aqui para cada número entre 1 e o valor que eu estou definindo, eu quero achar um divisor e verificar se ele divide o número que eu achei. Caso ele divida, eu vou dizer que o número é primo. Então eu vou aqui colocar, eu vou assumir que o número em princípio é primo, vou colocar essa variável isPrime igual a true, verdadeiro, e aqui caso se, né, aí aqui que eu vou fazer a verificação, se o resto de divisão mod value divisor, se isso for igual a zero, quer dizer que a divisão aconteceu e não sobrou nenhum resto, isso significa que o número não é primo. E nesse caso eu quero que ele saia do loop. Tudo bem, então no final desse loop, o que esse loop está fazendo é verificando se um determinado valor é primo ou não. Quando eu saio daqui, se o número for primo, if isPrime, então eu quero que ele adicione esses números num array que eu vou definir aqui em cima. Então eu vou inicializar aqui o primes com um array vazio, e aqui eu vou dizer que eu quero primes end mais 1 recebe valor. Isso aqui deve ser suficiente para nós acharmos os nossos primos, sendo que esse algoritmo tem alguns problemas, tá? Qual foi a intenção aqui? Eu não segui totalmente, claramente a definição, tá? Eu só montei o esqueleto do algoritmo, vou mostrar que ele não está funcionando exatamente. Se eu vier aqui e chamar aula 07, faltou eu mudar o diretório, pronto. Então no aula 07 eu vou colocar aqui no final para ele me mostrar os primos, e repara que primes, né, os números primos, deu conjunto vazio, né, um array vazio. Por que isso está acontecendo? Como eu falei, tem alguns probleminhas nesse código. O primeiro problema é, eu estou começando a testar de 1. Perdão, aqui em cima, né, eu estou começando a verificar pelo número 1. O 1 não conta, né, não faz sentido eu testar 1 por primo, então eu vou tirar ele daqui. Vou começar a partir do 2. Começando a partir do 2, eu posso também verificar que aqui o divisor, quando eu testo o divisor como 1, esse teste aqui sempre vai ser verdadeiro, então ele sempre vai colocar
primo como falso, sempre vai sair do loop e nunca, jamais vai executar esta linha de código, mantendo o meu array de primos sempre como um array vazio. Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar o 1, porque o 1 vai me dar esse problema, e da mesma maneira o velho vai me dar o problema, porque quando ele vai, o velho é até pior, porque ele vai calcular todos os números, vai ficar aqui nesse loop até chegar no último valor, e só no último valor ele vai pegar, vai fazer essa operação aqui, essa comparação, vai dar verdadeiro, ele vai setar o isPrime para false, e quando chamar o break, quando ele sair daqui o isPrime é false, então ele não executa e sai, da mesma maneira não vai agregar nenhum valor no array. Então para isso funcionar, pelo menos eu tenho que colocar aqui menos 1, tá? Não posso fazer igual ao valor. Detalhe que aqui não está otimizado, tá? Eu estou fazendo um algoritmo bem inocente, bem simplório, sem nenhum tipo de otimização, e só para a gente ver ele funcionando. Então vamos lá. Agora eu consegui, com esses ajustes, fazer com que ele calcule os primos até 100. Né? No caso, 97 é o último primo menor que 100. Tá bom. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer algumas modificações nesse programa, porque ele está extremamente ineficiente, esse programa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer repara aqui, a primeira coisa óbvia é que todos os pares não são primos. Os números pares naturalmente são divisíveis todos por 2, e eles naturalmente por isso não são primos. Então não faz sentido eu testar os pares. Para eu testar os ímpares, então, eu vou começar de 3, pulando de 2 em 2 até n. Com isso eu testo os primos, mas agora eu deixei de testar o 2. O 2, o que eu posso resolver para o 2? Eu setei os meus primos para vazio, mas agora o que eu posso fazer é if n maior ou igual a 2, então primes igual a 2. Com isso eu resolvo o problema do 2 e ao mesmo tempo eu pulo, né, todos os pares, faço a conta só com os ímpares. Se eu testar novamente, continua funcionando na boa, deu o mesmo resultado, então não estou com nenhum problema aqui. Agora tem mais uma otimização. Aqui no divisor, o que acontece? Não faz sentido eu testar até velho menos 1, porque o último valor razoável de eu testar é a metade do valor. Depois disso, certamente eu não terei mais nenhum valor de divisor. Então aqui, o valor que faz sentido, até onde eu tenho que testar, é o floor. Floor é o seguinte, é uma aproximação de... Então, o floor de velho sobre 2. O floor faz o seguinte, pega um número decimal, tira a parte decimal e retorna um inteiro, o maior inteiro que seja menor do que o valor decimal que eu estou colocando. Quer dizer, se eu chamo 2,1, ele me aproxima para 2. 2,9 ele também me aproxima para 2, sempre aproximando para baixo. Tá? É diferente da outra função, que é a oposta, que é o scale, tá? Ele, no caso, aproxima para cima. Então 2,9 vira 3 e 2,1 vira 3 também. Mas a gente quer o floor. Nesse caso, se a gente quiser, por exemplo, calcular para 15, a gente só precisa ir até 7, né? 15 dividido por 2, 7,5. O floor de 7,5 é 7 e é o último divisor que a gente vai testar. Com isso, a gente já fez uma otimização no código e isso é suficiente para estar funcionando. Se vocês quiserem acompanhar como é que isso melhora a performance do código, o que vocês podem fazer é colocar aqui tipo um número muito grande, tipo 1 milhão, tá? Nem sei se isso vai estar tanto, vai ser tão devagar, mas vocês podem fazer com aquele primeiro código que eu fiz, né? Faz o teste com 1 milhão, depois troca para o segundo código, esse código final, e vê a diferença de tempo de computação. Certamente vai dar uma diferença, e aí a gente consegue observar a melhoria que foi feita. Para fechar esse exemplo de números primos, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, vamos fazer um exemplo de duas coisas. Primeiro vamos encapsular o algoritmo de números primos numa função específica
que eu já até deixei separado o arquivo aqui, find primes. Então nós vamos deixar aqui, nós vamos pegar o algoritmo todo, tá? E vamos colocar aqui em find primes, chamar isso aqui vai ser uma função, function find primes, em que ele retorna os primos, primes, e recebe um n, que é o valor máximo que eu quero. E aqui eu vou identar todo mundo. Como eu estou recebendo um n por parâmetro, eu não preciso dele aqui. Primes aqui eu estou iniciando em 0. E esse cara aqui já me faz a conta. Agora eu posso chamar aqui find primes 100. E ele faz o meu código numa boa. Ele faz a minha execução numa boa. A vantagem é que agora eu posso chamar facilmente find primes 1000 e ele já me faz a conta completa sem eu ter que editar o arquivo. Eu chamo direto aqui no prompt de comando. Tá? Isso é uma dica boa. Sempre que a gente precisar de alguma coisa e puder encapsular numa função, vale a pena fazer esse encapsulamento, porque a gente vai ganhar repetibilidade, né? A gente vai poder repetir o uso dela, e inclusive com parâmetros, né? Podemos parametrizar e chamar com valores diferentes daquele inicialmente fixado. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, que é interessante, é a gente reparar o seguinte: esta parte aqui do código, essas 7 linhas, essas linhas estão basicamente verificando se o número é primo ou não. Tá? Então, como eles estão verificando apenas se o número é primo ou não, o que a gente pode fazer para facilitar o nosso código, eu normalmente faria algo do tipo, antigamente eu fazia isso, né? Verificar se o número é primo. E depois aqui, adicionar no vetor. A questão aqui é que, se nós encapsularmos isso aqui numa função com um nome adequado e depois chamarmos ela aqui, nenhum desses dois comentários será necessário. Tá? Caso a gente faça do jeito que está aqui, a gente precisa dos comentários, é interessante colocar para a gente documentar o código. Mas se a função disser já claramente o que ela está fazendo, não precisamos mais do comentário, o código fica mais enxuto e mais bem explicado pelos próprios nomes de variáveis e funções que nós estamos colocando. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse código e vamos colocar, vamos chamar edit isPrime. Então aqui está, eu vou colocar ele aqui e vou chamar isso aqui de uma função, function hatch igual isPrime. Hatch é um valor, é um nome qualquer para minha variável de retorno, tá? E aí eu vou colocar value aqui. Eu tenho que tomar cuidado só com o seguinte, onde era isPrime agora vira hatch, tá? Que é o valor que eu quero de saída. E está feito. Com isto aqui, esse código vai verificar para qualquer número se ele é primo ou não. Ficou faltando aqui o 2, a gente já vai cuidar dele. Tá? Mas aqui eu posso pegar simplesmente, então, tirar esses comentários todos daqui. Repara, o if isPrime já está, se eu ler isso em inglês, né? Se eu separar aqui, né? If isPrime, parece uma frase já, né? Então ele já está meio que documentando e eu vou dizer quem que eu quero que seja primo, que é o valor, o value, né? Que eu estou obtendo aqui. Então eu quero verificar se o value que eu estou obtendo no for, quero verificar para cada um se ele é primo ou não. Então tá. Se ele for primo, eu chamo dele direto, ele vai adicionar no array com essa sintaxe de end n mais 1. End, né, é o final do vetor. Se o vetor estiver vazio, end é 0, eu somo mais 1. E aí vai ser o primes 1, né, no caso do primeiro primo, e ele atribui o valor que eu estou calculando. E nos subsequentes, né, o final, por exemplo, se primes tiver apenas um elemento, end será 1, 1 mais 1, 2, ele está acrescentando um valor em primes. Com isso, eu
consegui enxugar bastante o código, continua executando, funcionando na boa, tá? Só me faltou, porque agora, já que eu defini o isPrime, faltou só me definir o 2. Então, eu posso fazer o seguinte: if value igual a 2, hatch igual a true. Vou mudar o algoritmo para englobar o 2 também. Se não, ele faz as iterações. Pronto. Então, se ele for igual a 2, ele já me retorna verdadeiro. E caso ele não seja igual a 2, ele faz essa conta que está aqui para verificar se ele é primo ou não. Ok, com isso eu posso voltar aqui no findPrimes e simplesmente tirar isso daqui. E dizer o seguinte: na verdade, eu estava pensando uma coisa, mas não vai poder ser feita não, porque aqui, o que acontece? Eu estava pensando em tirar, mas aqui, lembra, a gente vai tirar a otimização dos ímpares, tá? Então, para não tirar a otimização dos ímpares, eu vou deixar essa conta sendo feita à parte, tá? Mas o isPrime, de qualquer maneira, se eu chamá-lo isoladamente, ele agora vai responder corretamente para o caso do valor ser igual a 2. Que eu posso chamá-lo isoladamente. Se eu for chamar isPrime 2, ele me retorna... Epa! Por que ele não está me retornando? Ah, tá, peraí. Porque o isPrime, no caso aqui, ó, eu defini primeiro como um valor lógico, tá? Então ele não está como função. O que eu vou fazer? Eu vou dar um clear e vou chamar agora isPrime 2. Agora sim funcionou. Então retorno 1, que é o lógico 1, que significa verdadeiro, e ele está funcionando. Da mesma maneira, find primes sem, ele me continua retornando corretamente os valores dos primos de 2 a 100. E agora com tudo encapsulado corretamente. Então, gente, nós vimos aqui como calcular os primos, tá? O algoritmo básico ficou de verificação do número de primos está aqui. Aqui nós estamos iterando, né, foi vendo o caso particular do 2, depois iterando dentro dos ímpares para verificar quem são os primos ou não, e aí retornamos um array de primos que está aqui. Tá? Nós vamos ficando por aqui, depois nós, na sequência, no próximo vídeo, vamos ter um segundo exemplo, que é uma solução de zero de função. Vamos ver como achar o zero de função pelo método da bissecção. Então, pessoal, continua com a gente aí, acompanha no próximo vídeo. Um abraço aí.